Vamos estudar o Teorema de Tales. Primeiro, precisamos saber o que são retas paralelas cortadas por transversais. Aqui nesse exemplo, nós temos retas paralelas, a reta A, a reta B e a reta C. E elas são cortadas por retas que são chamadas de transversais, certo? Tales de Mileto foi um geômetra matemático grego que utilizou o teorema para, por exemplo, calcular a medida da altura das pirâmides egípcias. E esse teorema ele é muito importante porque ele depois resolve problemas como o que vocês vão estudar depois em trigonometria, a proporcionalidade. Ele vai achar a razão de Tales, vai solucionar um problema de trigonometria. O teorema de Tales, ele é entendido da seguinte maneira. Se nós temos retas paralelas cortadas por transversais, a gente vai dizer que os segmentos formados por essas retas transversais são proporcionais. Então, nós utilizamos aqui a proporcionalidade para resolver problemas de retas paralelas cortadas por transversais, certo? Vamos ver um exemplo prático para você entender melhor aqui. No primeiro exemplo, nós temos as retas A, B e C, cortadas pelas transversais RS, formando os segmentos, os pedaços, né? X6, 3 e 9. Utilizando a proporcionalidade, ou seja, a gente sabe que há uma razão, uma proporção entre esse pedaço e esse, e esse e esse. Ou seja, a gente pode dizer que x está para 6, assim como 3 está para 9. Nós poderíamos ter montado aqui também, ó, x está para 3, assim como 6 está para 9. Mas para que não haja problema, a gente sempre vai montar a razão, a comparação de segmentos na mesma reta transversal. Por isso, escrevemos x está para 6, assim como 3 está para 9. Então, perceba que aqui a gente usou, né? X está para 6, 3 está para 9. Resolvemos a equação do primeiro grau gerada pelo teorema de Tales. Então, a gente pode escrever que x vezes 9 dá 9x e que 6 vezes 3 dá 18. Dividido por 9, os dois lados, nós temos 18 dividido por 9, que vai dar x igual a 2. Ou seja, esse segmento vai ter duas unidades. Se estiver em centímetros, 2 centímetros, se estiver em metros, 2 metros, e assim por diante. Bom, o teorema de Tales, ele serve tanto para pedaços do segmento ou para a porção total de um pedaço do segmento. É o que a gente vai ver agora no próximo exemplo. Então, nós temos dois segmentos, né? Duas retas transversais, RS. Em uma delas, eles me deram os segmentos 3 e 5, e na outra me deram um segmento X, e me deram o segmento total aqui, que é a soma desses dois pedaços, né? Então, uma das maneiras de resolver é você fazer a diferença, né? O total menos x, que vai ser esse pedaço aqui. Então, esse pedaço menor, eu posso dizer que é 12 menos x. E para resolver agora, eu posso montar 3 está para 5, assim como 12 menos x está para x. Sempre na ordem, tá? Bom, será que eu não poderia fazer diferente? Poderia também, eu poderia somar esses dois segmentos aqui, 3 mais 5, 8, e comparar com um deles. Por exemplo, poderia fazer 8 está para 5, assim como 12 está para x. Também é possível resolver assim, tá? Mas nós vamos resolver
dessa maneira, que é para poder dar um exemplo quando eu tiver uma diferença ou uma soma em uma incógnita, tá? Então aqui eu faço a mesma coisa, eu multiplico o cruzado, 3 vezes x que dá 3x, e 5 vezes 12 menos x. Lembrando que aqui eu tenho que fazer a regra distributiva, né? Eu tenho que multiplicar o 5 pelo 12 e o 5 pelo x, ou seja, vai ficar 3x igual a 5 vezes 12, 60, 5 vezes menos x, que dá menos 5x. Esse menos 5x, ele soma os dois lados, então fica 3 mais 5, que dá 8. E o 8 que está multiplicando passa dividindo. Portanto, 60 dividido por 8, que dá 7,5. Se tivesse em centímetros, ficaria 7,5 centímetros. Se tivesse em metro, 7,5 metros. E assim por diante. Bom, você tem exercícios. Faça os exercícios dessa parte. Depois nós vamos ver o teorema de Tales aplicado a triângulos. Até mais.